honor to have Professor Robert Neymeyer among us. It's really a pleasure. He is really somebody very important in grief. I think he's one of the most important researchers in the field. He has co-authored and authored more than 500 articles, on the top of being a poet as well. And, lots of music in Memphis. And we can see he's a very generous person. And it's a great pleasure to have him among us. I hope this is going to be a first meeting in several ones in the future. I'm sure, your link you have with Professor Samantha can be strength after this event. So he is a professor in the Department of Psychology in the University of Memphis. He is director of the Portland Institute for Loss and Transition, and he had a very important role in defining prolonged grief disorder for the DSM-5 and the ICD-11. So I will call you Bobby, as everybody's calling Muito you. obrigado. Very good. Bob, it's really very nice to have you among us. Thank you so much for accepting this invitation. I think the world now is with you. It's 6 o'clock exactly. So please, it's really very nice to have you among us. O prazer é meu, professor Jair Demari. E obrigado também a Samantha, Vitor e todos pelo convite. Antes de começar, tenho que me desculpar por não falar português. No máximo, posso falar portunhol, uma mistura de meu espanhol básico, com umas palavras em português adicionadas. Felizmente, temos tradutor bilíngue competente que pode ajudar a construir uma ponte de compreensão entre nós e agradecemos antecipadamente a sua paciência comigo e minhas limitações linguísticas. And so let me change to a language I actually can speak here. And who is translating for me? Is it Jennifer? Thalita I Pessoa. am. Yes. Okay, great. So, and it's Thalita Pessoa. That's perfect. Thank you. Like Fernando Pessoa. Maybe you are another of Fernando's heteronyms, his partial personalities. Yeah, who knows? Might be. Pode ser. Okay, well, obrigado antecipadamente pela ajuda. I will switch into a sharing screen mode in order to offer you some images as well as words. Bom, agora eu vou compartilhar minha tela para poder mostrar para vocês umas imagens além das palavras que eu vou falar. Because in the brief time I have, I would like to take us into the heart of grief. No tempo curto que teremos juntos, eu gostaria de levá-los juntos comigo para o coração do luto. And to the growing edge of our understanding of grief from the standpoint of meaning reconstruction. E para as tendências de crescimento do nosso entendimento de luto como uma reconstrução de uma reconstrução de significado. Desculpa. And in this image, a painting that I found in a major art gallery in Australia. Esse quadro eu achei numa galeria grande de arte na Austrália. In the quadro, we can see the painter in the foreground, his image deteriorating and crumbling away. E a gente pode ver a imagem do pintor por detrás no quadro e a sua imagem deteriorando aos poucos.
And we can see behind him then, attached by a shroud of cloth, is the figure of a loved one who similarly is deteriorating. Atrás do pintor, a gente vê, ligado por um tecido, a imagem de uma pessoa amada que também está se deteriorando. For me, this image by James Gleason suggests our predicament in the face of loss. Essa imagem de James Gleason pode ser uma interpretação da nossa situação na frente de perda. That our very attachment to the loved one that seems to be at jeopardy or at risk of being lost also implies a loss of a sense of self in our own contemporary identity. A conexão que a gente tem com a pessoa que se foi e talvez a perda dessa conexão também implica uma perda da identidade no nosso entendimento de quem somos no contexto atual. And so, on behalf of the Portland Institute for Loss and Transition, which is a kind of university without walls for training internationally in grief therapy, então, em nome do Portland Institute, que é um tipo de universidade aberta para pessoas sendo treinadas em transição e em luto, I would like to open some windows on our research and on our practices that help people reconstruct a world of meaning that has been challenged by loss. eu gostaria de abrir algumas janelas nas nossas práticas e técnicas para ajudar pessoas a reconstruírem significado na situação de perda. The French philosopher and phenomenologist Maurice Merleau-Ponty once wrote, "Nous sommes condamnés au sens. We are condemned to meaning." O filósofo e fenomenólogo Maurice Merleau-Ponty uma vez disse que nós estamos condenados a ter sentido, ao sentido. This is our existential position. We are the species that makes meaning of our experience. Essa é a nossa situação existencial. Nós somos a única espécie que precisa fazer sentido das suas experiências. Except when we can't. Except when that very experience challenges our foundational beliefs, assumptions, and worlds of connection to ourselves and others. E isso funciona exceto quando a gente não consegue fazer sentido, quando a experiência ou a situação em si desafia as fundações do que a gente acredita, as fundações do mundo que nós entendemos, de quem nós somos. When we confront the drug overdose of our child, the suicide of our partner, the death of a loved one from a pandemic disease, the world we knew is fractured and lost. Quando nós confrontamos situações como uma overdose de drogas de uma criança, o suicídio de um parceiro, ou a perda de uma pessoa amada por conta da pandemia, o mundo que nós tínhamos e entendíamos fica fraturado. And we are thrown into an alien universe that is made strange by loss. We need to find a way to map this territory and negotiate or move through it. E aí nós somos lançados no mundo alienígena, que é feito totalmente estranho por conta da perda. O que precisamos fazer então é mapear o terreno e negociar a nossa transição por essa experiência. Me permite apresentar uma cliente, and this is a woman, a mother who has lost her child 6 months before, her adult child, Kyle, who died of cancer. Me permitem apresentar uma cliente que é uma mulher que perdeu a sua criança 6 meses antes de perder Kyle. I'm sorry, I forgot. Kyle. Kyle was the kid, the child? Yes. Oh, Kyle é a criança que a mãe perdeu. As she, in this very first minute of therapy, orients me and orients us to her loss.
E no primeiro minuto da experiência terapêutica, ela orienta a mim e a todos nós em direção à sua perda. Let us imagine that she is speaking for many of those who are bereaved, who have suffered loss. Imaginemos por um minuto que essa pessoa está falando por todas as pessoas, por várias pessoas que foram atingidas por perda. And let's listen with our ears and listen with our eyes to what she has to tell us about how she holds her loss and how her loss holds her. E vamos tentar ouvir o que ela está falando com nossos ouvidos, não só com nossos ouvidos, mas também com os nossos olhos, sobre a perda que ela segura, mas que também segura ela. So I will invite you to listen to 1 minute of this difficult language of English, and then with Talita's help, I will give a summary of some of the essential points. Ok, então nós vamos ouvir 1 minuto da fala da paciente e vai ser em inglês, mas logo depois o Bob vai dar um resumo do que foi dito. Let's listen. Vamos ouvir. Well, I want to express my appreciation for your coming to talk with me this evening and to share with me a bit of a story and a painful one in your life. And I'm just wondering what you imagine this time might do constructively for you in sort of moving forward with that story. Well, I'm very pleased to be here. I feel such great pain, the depth of my pain in losing my son. Sometimes just encompasses me to a point where I need to lay down and just rest myself. So I'm hoping that somehow I can find maybe new ways to cope, to somehow fill up this void, or how I can look at it differently to make sense, or I don't know. So what does she tell us in this opening minute of therapy? Então, o que ela está falando para a gente nesse primeiro minuto de terapia? She, like every client, tells us all we need to know to begin a deep conversation with her about her loss. Assim como todo cliente, ela nos conta tudo o que precisamos saber para começar uma conversa profunda sobre o que ela está experimentando, sobre o que ela está vivenciando com a perda. In every conversational turn, if we are fully present to the client, they will tell us exactly what they need and how they need it. Se a gente está completamente presente no momento com o cliente, eles vão falar em cada virada da conversa o que eles precisam e como eles precisam. Here she refers to 2 dimensions of the pain she feels in losing Kyle. Aqui, nesse minuto que a gente ouviu, ela se refere a 2 dimensões sobre ter perdido Kyle. The first is marked by a significant gesture that we miss because the camera shifts attention to me instead of to her. A primeira dimensão é marcada por um gesto que a gente não consegue ver porque a câmera vira para mim quando ela está fazendo o gesto. As she draws around her body an envelope or shroud of what she calls encompassing pain that leads her to lay down and rest herself. Ela desenha um envelope ou como se fosse um véu que encobre o corpo dela e o que ela chama como se fosse uma dor que encobre tudo ela, que é onde ela precisa deitar. Sí. Es una pena que se envuelve en pena, en dolor. It is a kind of pain that comes between her and the world. It surrounds her like an atmosphere. É uma dor que se coloca entre ela e o mundo. É como se tivesse uma espécie de atmosfera ao redor dela que é dor. But there is a second dimension that she signals at the level of her abdomen with her hands as she speaks of needing to find a way to fill up this void, este espaço vazio. Mas há uma segunda dimensão que ela menciona, e aí ela
gesticula em direção ao seu abdômen e ela fala sobre uma necessidade de preencher um espaço vazio. It is a pain that she holds, and it is also a pain that holds her. Assim como é uma dor que ela está carregando dentro dela, é uma dor que carrega ela. Like all bereaved people, she is dealing with a very private sense of pain that she carries in her, even at a somatic bodily level. Assim como todas as pessoas enlutadas, ela lida com uma dor constante que também pode se manifestar somaticamente num sentido corporal e físico. But it is also something that lives in the world and that holds her. Mas também é algo que existe no mundo que ela está habitando, que está ao redor dela. Estranging or distancing her from sources of potential support. Potencialmente distanciando ela ou deixando ela mais inatingível de fontes de apoio. She closes by asking for some way to make sense of this senseless loss. Ela termina falando que ela está procurando uma forma de fazer sentido dessa perda inexplicável. Pero ¿qué significa esta pergunta? It takes many different forms. When we are bereaved, we search for meaning at many different levels of our experience. Mas o que significa essa pergunta? Quando estamos enlutados, a gente procura por sentido em várias formas e cantos da nossa vida. We ask anguishing questions about the death itself. Why didn't I realize that the symptoms my loved ones suffered from represented a return of the cancer? A gente se pergunta coisas como a gente se pergunta coisas sobre a morte em si, como por exemplo, por que eu não percebi que os sintomas que minha pessoa amada estava experimentando eram um retorno do câncer? We have questions about our identity. Who am I now that I have lost my only remaining parent or my only child? A gente enfrenta questões sobre a nossa própria identidade. Por exemplo, quem sou eu agora que eu perdi todos os meus pais ou que eu perdi meu último filho ou filha? Who am I now that I have lost my partner, the one person who truly knew and held me? Quem eu sou agora que eu perdi meu parceiro, que era a única pessoa que realmente me entendia nesse mundo? If we are religious, we may have questions of a spiritual kind. Why did God do this to me? Or what kind of universe do we live in that would lead to such a tragic loss? Se somos religiosos, a gente pergunta, tem questões sobre espiritualidade. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? O que eu fiz para Deus fazer? O que eu fiz para merecer isso? We may have questions about ambiguous losses that are sem palavras. In the context of the pandemic, we may find it difficult even to name and claim the many things we have lost. A gente também enfrenta perdas que são ambíguas, que muitas vezes não tem nem nome, não existem palavras para descrevê-las. Por exemplo, no contexto da pandemia, existem coisas que as pessoas estão sofrendo que ainda não têm nome. We may have questions about our life purposes now. What's the meaning of my life now that my children have died, now that I am widowed? A gente enfrenta questões também sobre o propósito da sua vida. Qual que é o propósito restante da sua vida agora que você perdeu suas crianças, que você perdeu seus filhos, ou que você perdeu seu parceiro? And we may have many questions about the grief itself, about the many emotions and bodily feelings that arise within us in grieving. E a gente também enfrenta questões sobre o luto em si, sobre todos os sentimentos que vêm com o luto e sobre os sintomas físicos e corporais que a gente experimenta enquanto está passando por luto. What do these emotions tell me about what I need now and how I need that now?
O que essas emoções podem me falar sobre o que eu preciso agora e como eu preciso isso agora? As in this image by Edvard Munch, the famous Norwegian painter, entitled Aske, which means ashes in English, cenizas em espanhol. Essa é uma imagem pelo pintor Edvard Munch, que quer dizer ansiosa, anxious, right? We see two different faces of grief in a way. We see the very visible grief of the woman who seems to be pulling her hair out in angustia. We imagine that she is very visible and very audible in her grief. No quadro nós vemos duas dimensões diferentes de luto. De um lado você tem a mulher que está exemplificando uma face muito mais visível e quase dá para ouvir o som dessa parte que denota angústia. Far less visible and much more silent is the man who seems to be hovering, pulling away, cornering in the corner of the quadro. Muito mais quieto e mais retraído, é menos fácil de ver visivelmente. Tem um homem no quadro do canto que está se retraindo, bem no cantinho. And we can imagine that in a family system, his pain is no less, but it may be more silent. Num sistema familiar, a gente pode imaginar que a dor dele não é menor, mas que talvez seja muito mais silenciosa do que a outra. So when we are talking about a search for meaning, we are not talking about some intellectual cognitive process like a robot. Então, quando a gente está falando sobre uma busca por significado, a gente não está falando sobre um exercício intelectual que vai buscar as razões lógicas do processo, como se fôssemos máquinas ou um robô. These are existential questions that have profound emotional consequences for us, as well as relational consequences. Essas são questões que têm consequências profundamente emocionais para nós. Por isso que elas vão depender de acordo com a relação que nós temos. And this implies that we need to have a model of adaptive grieving as well as maladaptive grieving. E isso quer dizer que a gente tem que se preparar para dois processos diferentes de luto. Tem o adaptativo e o mais ou menos não adaptativo. Em português, luto é substantivo, como en español también, el duelo, el dolor, etc. Es un substantivo y no un verbo. Pero en inglés se puede expresar la idea como un verbo, como lutar, dolorarse, right? So we're looking at a process model of grieving that focuses on the narrative processes by which we construct meaning of our experience. Como o Bob falou, em inglês, grieving, grief é luto, mas grieving, to grieve é um verbo. Então é uma ação que você pode fazer. É como doer-se, é como machucar-se. E aí, o que nós estamos focando nesse processo é um processo adaptativo de luto, que foca nas narrativas que precisam ser criadas para lidar com a perda. When we consider grief from a meaning reconstruction standpoint, we realize that grieving is a process of reaffirming or rebuilding a world of meaning that has been challenged by loss. Quando a gente entende o processo de luto do ponto de vista de reconstrução de significado, a gente entende que grieving é entender e reconstruir um mundo que foi desafiado ou que está sendo ameaçado pela perda sofrida. E há dois aspectos importantes in this process. The first is processing the event story of the death itself
and its implications for our ongoing lives. E existem dois aspectos importantes desse processo. O primeiro é ressignificar os eventos que levaram à morte em si mesma. E, I'm sorry, can you repeat the second sentence? It froze a little bit. We are looking to understand, why did the death happen? How did it happen? What does it mean for us now in our lives? Thank you. A gente quer entender por que a morte aconteceu, como ela aconteceu e qual é o significado dela nas nossas vidas. But we are also working with what we might call the backstory of our relationship with our loved one that we try to access and bring forward into our lives now, and sometimes into our therapy. Mas além das histórias, dos eventos que lidam com a morte em si, a gente também está acessando a história de background, de contexto da nossa relação com a pessoa perdida, com a pessoa amada, trazendo ela para frente das nossas vidas, mas também para o campo terapêutico. And we do this in order to restore a sense of secure attachment or bonding with our loved one. E a gente faz isso. We try to learn how to love them in absence as well as in presence. E a gente faz isso para tentar assegurar ou deixar seguro a nossa conexão com a pessoa amada e tentar ressignificar essa conexão dentro do contexto da perda. And we also attempt to access that backstory of relationship and bring it into our contemporary discussion, perhaps with our therapist, when we need to resolve unfinished business, asuntos pendientes en el vínculo con él o ella. A gente também vai precisar acessar essa história de contexto, de background que a gente tem com a pessoa amada, quando a gente está lidando com o mundo atual, mas também na questão de assuntos inacabados que nós temos no nosso vínculo com a pessoa amada. As we do so, we do not simply superar o luto, but we integrate the luto into our life now. Nesse processo, quando a gente faz isso, a gente não quer somente superar o luto e a perda, mas a gente quer integrar o luto para o que é a nossa vida no presente. We don't leave our grief behind, we carry it with more lightly. A gente não quer deixar o luto ou o processo de luto para trás. Pelo contrário, a gente quer continuar carregando com si, mas de uma forma mais leve. And this implies that we can acknowledge, we can recognize the finality of the death. We are not denying it. Isso quer dizer que a gente consegue reconhecer a finalidade, o ponto final que a morte é, não estamos refutando isso. We continue to experience bittersweet emotions, amargo dulces, that are accessible but also changing as we change, as we evolve. A gente continua a experimentar sentimentos e emoções que são agridoces, conforme a gente vai evoluindo, mas também vai mudando o significado desses sentimentos enquanto a gente evolui na vida, enquanto o tempo continua passando e crescemos. So what may begin as helplessness and despair can evolve into a sweet sense of nostalgia in relation to our loved one. Então, o que começou como um sentimento de estar completamente perdido, de estar completamente sem esperança, pode evoluir, pode se desenvolver a um sentimento de nostalgia, ou talvez em português a gente fala saudade, com o vínculo com a pessoa amada. We change our mental representations of the deceased, our schemas, the way in which we view them,
a gente também acaba mudando os meios de representação que a gente tem da pessoa que faleceu. A gente muda um pouco a imagem que tem dela. Before, they may have joined us at the breakfast table. Now they are there in that very empty chair on the other side of the table. Antes, pode ser que a pessoa estava sentada com você sempre na mesa, tomando café da manhã. Agora, ela está representada por uma cadeira vazia. We are also at a narrative level seeking a coherent narrative story of the loss. Também, de um ponto de vista narrativo, a gente tem uma busca por uma narrativa que seja coerente e que explique a perda. And this implies not necessarily simply a positive story, but instead a story that is large enough to hold even the difficult experiences. Isso implica não que a história necessariamente tenha que ser positiva, mas que a história seja longa suficientemente para conseguir segurar os pontos que são muito difíceis sobre a nossa experiência. And of course, we are attempting not only to conserve a valued past and memory, E, óbvio, também estamos tentando conservar as memórias e os valores que passaram. and to make sense of a turbulent present, Ao mesmo tempo que estamos tentando fazer sentido ou dar um sentido ao presente que é turbulento. but also to reach tentatively toward a changed future. Mas, ao mesmo tempo, estamos também numa tentativa de alcançar um futuro que seja um pouco diferente. And of course, this implies that we must change those life goals and roles that must be changed because of our loved one's absence. E claro que isso significa que nós precisamos talvez mudar aqueles objetivos de vida ou aqueles papéis que nós tínhamos na vida que não vão mais fazer sentido agora que a pessoa amada se foi, que ela não está mais presente. Obrigado, Thaita. Thank you, Bob. We have done dozens and dozens of studies of these processes of meaning making in different populations of the bereaved. Nós fizemos dúzias de estudos em grupos sociais com pessoas em luto. And one of the major findings is that the ability to make sense of the death in the terms that we are speaking of predicts better adaptation of grief in many different contexts and with many different populations. E um dos achados mais significativos que encontramos é que a pessoa ter essa narrativa ou essa capacidade de fazer sentido narrativo da perda, isso geralmente evidencia que ela vai lidar melhor com o luto, com a perda, com o passar do tempo. E isso é verdade para vários grupos sociais diferentes. For example, we find that a struggle to make sense of what is happening in the end of life context predicts people's anguishing anticipatory grief before their loved one dies in palliative care and hospice settings. Então, por exemplo, uma pessoa que já está lutando, já está tendo dificuldade em fazer sentido com o momento difícil, antes que a morte ocorra, isso já indica que a pessoa vai ter um período de angústia muito grande, de luto antecipatório antes da perda. It also predicts their level of intense and complicated grief symptoms months after their loved one dies. Isso também indica que a pessoa vai ter sorry, can you repeat that? It predicts people's adaptation when they lose a loved one to natural death causes, as through disease,
indica também como que vai ser a adaptação da pessoa quando ela perde uma pessoa amada por causas naturais ou por doença. As well as violent death losses, as through suicide, homicide, fatal accident, and natural disaster. Assim também como perdas por mortes violentas, como suicídio, acidente e coisas inesperadas. And of course, kinds of losses are especially likely to assault our assumptive world, our core sense of how reality is or should be. E claro que esse último grupo é mais indicativo a desafiar a nossa percepção de mundo e de entender onde a gente está. We find it predicts people's grief adaptation, whether they are bereaved parents who have lost a child, whether they are older adults who lose a partner, viudas, or whether they are young people losing friends and family. A gente viu também que isso prevê o tipo de adaptação que nós vamos ter quando as pessoas perdem pais ou quando perdem filhos numa idade nova ou numa idade mais velha, e também no caso de tornar-se viúvo ou viúva. And so let me present to you just a little bit of our recent research that focuses on first processing the event story of loss, a kind of trauma-informed approach to this process of meaning making. Então, quero apresentar para vocês um processo que a gente desenvolveu de processar a história da perda, que tem um approach que é informado pelo trauma na construção de significado. With my young colleague and protege, Jane Millman, we have done a series of studies published in major journals on risk factors for complicated grief. Com a minha mentoranda e protegê, a gente fez uma série de estudos pensando nos fatores de risco para situações de luto complicado. And we were especially interested in the role of meaning making, meaning reconstruction, as a mediator of these risk factors, the link between the risk factors and complicated grief. E nesses estudos, a gente estava especialmente interessado em entender o papel das narrativas e do sentido, de fazer um sentido, de reconstruir um sentido com os fatores que estão presentes no luto complicado. So we collected a large international sample who we assessed in the first year of their grief, and then again in the second year of their grief, measuring different forms of risk factors. And these include violent death loss, the loss of a spouse or partner, low social support, neuroticism, which means a disposition to become anxious. We looked at anxious attachment styles to others and also avoidant attachment styles. Então, a gente colheu dados de um grande grupo, uma amostra grande internacional, entre o primeiro ano de luto e o segundo ano de luto, olhando para os fatores de riscos presentes. Esses fatores incluem perda por uma morte violenta, perda de um parceiro romântico, pouco ou nenhum suporte social, neurose, que eu acho que neurose, mas me perdoem se não for essa palavra, mas como se fosse uma tendência para a pessoa já ser mais ansiosa, vínculo ansioso
e também vínculos que se evita, um vínculo meio ambíguo. Apego ansioso e apego evitativo. Obrigada, sorry. Sem problema, tô aqui. Obrigado. Perfeito. These are the results in brief. Os resultados em breve. What we found is that meaning made of the loss clearly mediates complicated, intense grief symptomatology in the second year. Bom, esses são os resultados, os primeiros resultados que nós encontramos, e o que a gente achou é que a construção de um significado, de um sentido, claramente acelera. Sorry. When you say mediate, mediate is a statistical idea. Okay. But it says that, don't worry about that. As this image suggests, what we mean is that the risk factors reduce the amount of meaning made, and the reduced meaning predicts more complicated grief symptoms. So it is the link in the chain. Ok. Tá. Mediação, Thalita, pode ser? Tá, mediação, que é um termo estatístico mostrando a relação de os riscos de os fatores de risco com a construção de significado no luto complicado. Bien dicho, amigas. Gracias por ayudarme. Sería más fácil si puedo hablar en español que en inglés, o es más o menos igual para ti? Para mim, it would be easier in English, I think. Okay, I'll stick with that then. What we find is that the impact of meaning made is so substantial that it accounts for all of the impact of risk factors like anxious attachment, low social support, and violent death loss. It tells the whole story. O que nós achamos é que construção de sentido é tão importante que impacta igualmente os sintomas de luto complicado quanto os fatores de risco. And it accounts for most of the impact of the other factors, such as spousal loss, neuroticism, and avoidant attachment. E ele também representa o impacto tão importante quanto perda de esposo, a neurose ou essa pré-tendência à ansiedade e o vínculo evitativo, Babi? O apego evitativo e neuroticismo. Pode traduzir neuroticismo mesmo, é um traço de personalidade. Apego evitativo e neuroticismo. Muito bem. Finally, we found that rumination, right, going over and over and over the events in our minds, tends to increase. It is a moderator. It makes the impact of the struggle with meaning even more intense. E nós encontramos também que o processo de ruminação, então de ficar pensando sobre os eventos por várias vezes, que isso também impacta a preocupação com a construção de sentido. Now, why is this important? Por que é importante? Porque we cannot change when someone comes in saying, I have lost my partner or my child. Por que isso é tão importante? Porque quando a pessoa chega para nós falando, eu perdi o meu filho, eu perdi o meu marido, a gente não pode mudar isso. We can't change whether their loved one died of drug overdose or COVID-19. A gente não pode mudar o fato que a pessoa morreu de uma overdose de drogas ou que a pessoa morreu de Covid. We can't even easily change their social support system or their attachment style. O que a gente consegue mudar é a rede de suporte social
ou o tipo de vínculo que a pessoa tem, o apego. But we can help them change the meaning of the loss and the meaning of their lives after the loss. Mas principalmente a gente consegue mudar o sentido da perda, o significado da perda para suas vidas. And in our work with people directly, and in working with families, communities, and social systems, we can even help them find ways to grow through grief. E no nosso trabalho, diretamente com os clientes, mas também com os sistemas de apoio sociais, a gente pode ajudar a pessoa até a crescer enquanto estiver no processo de luto. And so, of course, the concept of Tedeschi and Calhoun of post-traumatic growth is vitally important to recognize in grieving. Então, o conceito de crescimento pós-traumático é vitalmente importante para nós no processo de luto. That even reduced in our grieving, in this cocoon, like an insect has a cocoon of loss, we can begin to grow wings of new possibility. É uma ideia de que, ainda que nós estejamos completamente retraídos e contraídos pela perda sofrida, como se fosse um casulo, ainda é possível, nessa situação difícil, sair dela crescendo asas, como se fosse uma borboleta. Among the other research that we have done recently is research on the social processes of validation or invalidation of the bereaved person and of the grief itself. Entre outros estudos que a gente tem feito, nossa pesquisa tem focado no processo de validação social ou de invalidação social do luto que a pessoa enlutada está passando e também da dor, da perda. With my colleague Ben Bellett and Jason Holland, we have studied these processes that are sometimes described as disenfranchised grief, luto no validado, or something like that, right? Invalidado. Sim, então, com meu colega John Bellett e Holland, a gente procurou pesquisar mais sobre esse processo de luto que hoje é reconhecido como luto não reconhecido. In the development of a scale called the Social Meaning in Life Events Scale, we ask people about the way in which others join them in conversation and help them clarify what the death means for them. Então, a gente desenvolveu uma escala para poder perguntar para as pessoas enlutadas qual que era o sentido social da perda que elas ouviam em perguntas e respostas com pessoas que elas estavam discutindo a situação. Or whether they feel misunderstood by others, or as if they are burdening others when they speak of their loss. A gente perguntou se os entrevistados se sentiam que eles estavam carregando demais, colocando peso demais na outra pessoa ou incomodando se estivesse falando sobre o luto. And what we find is that when people feel that their grief is not validated, this process of social invalidation, it predicts more intense, complicated grief symptomatology. E o que a gente encontrou é que quando as pessoas não têm acesso a essa validação social do luto e da perda, isso indica uma maior chance de ocorrer um luto complicado. Whereas, in contrast, social validation of our grief tends to predict people's post-traumatic growth. E do lado contrário, quando a pessoa tem acesso a uma validação social da sua perda e do seu luto, isso geralmente indica um crescimento pós-traumático. Such as feeling that as they survive this loss, they feel stronger
or wiser as people. Um exemplo de crescimento pós-traumático seria você sentir que depois que você sobreviveu a essa perda, você se sente uma pessoa mais forte, ou uma pessoa mais sábia hoje. They feel more compassion for the suffering of others and more altruism, wish to help them. Você também sente um sentimento maior de compaixão pelo sofrimento dos outros e tem um desejo altruísta de contribuir para o coletivo. They have a greater value of life and perhaps a clearer or deeper spiritual or philosophic frame of meaning. A pessoa que passa pelo crescimento pós-traumático, ela também tem uma ideia de um valor maior da vida e uma espiritualidade maior, uma conexão mais forte com significados espirituais. And so we have also begun to investigate various forms of grief therapy that draw on these ideas and findings. E a gente começou a investigar vários processos terapêuticos de lidar com o luto que são baseadas nessa ideia de validação social. One such project was done with the New York Center for Contemplative Care, which is a program based in Zen Buddhism. Um desses programas que nós encontramos foi com o Centro de Cuidado Contemplativo de New York Zen, que tem todo um programa baseado na religião budista. And this monk named Chodo became our co-therapist in the groups that we ran in New York City. E aí a gente fez grupos terapêuticos em Nova York em companhia desse monge que está aparecendo na foto, o Robert Chodo. The project was called the Mustard Seed Project, which refers to one of the sutras of the Buddha, and it was formulated by my colleague and friend, Polly Young Eisendrath. O projeto foi chamado de A Semente de Mostarda, que faz referência a um dos mantras budistas, e ele foi desenvolvido pela minha colega. I don't know her name. We offered it in a weekend workshop format. It included brief meditation exercises to promote a mindful awareness of our feelings, and it built on secular Buddhist Dharma lessons. Dukkha, the universality of suffering. Anicca, the reality of impermanence. Anatta, the transcendence of a sense of ego and embracing a larger sense of self. We made practices of deep listening, and we introduced expressive arts methods, such as the use of poetry, in order to deepen into an awareness of grief. Então, em um formato de um workshop de final de semana, nós tivemos várias práticas introduzindo meditações breves, lições baseadas no budismo secular, o que quer dizer, tirando a religião de lado, trabalhando com o significado de dukkha, que quer dizer, que fala sobre a universalidade do sofrimento, anicca, que traduz a ideia de impermanência, de que tudo é passageiro, anatta, que se refere à transcendência do ego, e também com atividades de escuta profunda e de métodos de arte expressivos, como poesia. Gasho, Talita. Well said. We also introduced ideas about grieving as a process of intervening in meaning. Speaking of the unwelcome change, understanding loss as a form of unwelcome change and the shattering of our self-narratives. A gente também começou a olhar a ideia de intervenção no sentido, no significado, entendendo a morte como se fosse uma mudança que não é bem-vinda, e como essa morte desafia ou fractura
as nossas narrativas pessoais e a nossa ideia de quem somos. And as a way of promoting meaning reconstruction, we engaged poetry and a special technique of creative writing called virtual dream stories. E como forma de reconstrução de significado, nós desenvolvemos atividades que envolviam leituras de poesia e também uma técnica especial de escrita criativa que se chama sonhos virtuais, or virtual dreams. We encouraged people to join in pairs and to speak to their personal event stories of loss, after which the partner would introduce them to the group through their stories. Então, nós convidamos todos os presentes a se separarem em pares e a contar para o seu parceiro a sua narrativa de perda, todos os eventos que aconteceram ao redor da perda. E depois, cada parceiro ia apresentar a história do parceiro para o grupo presente. So it was an invitation for people to step into their stories and then also to view those stories in a self-distanced way through the relating of the stories by others. Dessa forma, tem um convite para você entrar em contato com a sua história, porque você está contando ela ao parceiro, mas também tem um convite para você sair para fora da história e enxergar ela de uma parte exterior, quando ela está sendo contada para o grupo pelo seu parceiro. We would engage in group readings of poems in order to say something about the nature of loss or the human or non-human encounter with death. Nós também fizemos grupos para entender o significado poético de obras, para entender também, experimentar com o encontro humano e também o encontro não humano da morte que a humanidade já tem. We used a special technique that I call virtual dream stories, in which we encourage people to write imaginative, improvisational stories about loss in 8 minutos. E aí a gente usou a técnica que eu chamo a técnica especial de escrita criativa de virtual dream stories, então de histórias de sonhos virtuais, nas quais você escreve rapidamente, de uma forma improvisada, uma história de perda, e você tem menos de 8 minutos para escrever essa história. We prompted these by selected elements or phrases in the poems. People would circle phrases or words that struck them as very interesting, and they would build stories around them. Para construir essa história, a gente deu para as pessoas poemas, e aí a pessoa podia escolher partes do poema ou trechos do poema que tinham relevância para eles. Here is one such story that was written by one of the participants. But I don't know how much time we have left. Quanto tempo temos agora, Samantha? 5 minutos? 5 minutos. Mais nada, hein? Infelizmente. É uma lástima. É para deixar o gostinho, para a gente poder para fazer seus cursos. Compreendo. I will not share the story then, so não é problema. But in 2 days, we found many changes as a result of this work. Ao final de 2 dias, nós encontramos várias diferenças como resultado desse workshop. We found a considerable increase pre to post intervention in people's level of meaning made about the loss. A gente achou significativo aumento de sentido que as pessoas desenvolveram ao longo desse final de semana.
We also observed a strong reduction in people's grief-related suffering from pre to post. Comparando antes e depois do workshop, a gente também percebeu uma redução significativa de angústia e pânico relacionado ao luto. And we also found a substantial increase in people's level of personal growth as they reported it. E as pessoas também reportaram que elas tiveram um grande aumento de crescimento pessoal, de satisfação pessoal depois do workshop. If we had more time, I would talk with you about some of our research and our practices for accessing and working with the backstory of the relationship with the deceased. Se a gente tivesse mais tempo, eu ia mostrar algumas das técnicas que a gente desenvolveu para acessar o vínculo e a história de background com a pessoa que se foi. I would talk with you about our research on unfinished business, these regrets about the relationship or the circumstances of the death that are especially strong in the COVID era. Eu também poderia falar sobre as nossas pesquisas sobre negócios inacabados, que fala sobre essa sensação de arrependimento e de coisas que não tiveram chance de ser abordadas, algo que é extremamente relevante no contexto de Covid. I would speak of our recent research on parental regrets in the context of the cancer death of a child. Eu falaria também sobre a nossa pesquisa sobre arrependimento de pais na ocasião da perda de um filho por câncer. And I would summarize the work led by my friend and colleague Wendy Lichtenthal about parental regrets in the treatment of their child and the way in which this was associated with poorer grief outcomes. Eu também gostaria de falar sobre a pesquisa da minha amiga e colega Lichtenthal sobre os arrependimentos de pais no tratamento de uma criança com doença. I would share with you our development and validation of an unfinished business in bereavement scale that helps us identify clinically people who have unfulfilled wishes in relation to their loved ones and also unresolved conflicts with their loved ones that require therapeutic attention. Eu falaria também sobre o nosso processo de pesquisa para validar uma escala de processo de luto sobre negócios inacabados, sobre coisas que não foram ditas e oportunidades que não foram aproveitadas em vida. And I would introduce you to Daniela Alves, João Batista, Miguel Gonzalez, and the other members of our Portuguese team with whom we have developed a telehealth protocol for complicated grief. Eu também falaria sobre as nossas iniciativas com uma equipe em Portugal, com quem a gente está desenvolvendo um protocolo de atendimento em telesaúde, para atendimento de telesaúde no contexto de Covid. Que usamos em todo o mundo português, incluindo Brasil. Que estamos usando no mundo inteiro, incluindo o Brasil. This is some of the Portuguese team members, with João Batista being one of the leading figure right now for us. Esse é o time português, João Batista é o líder agora. I would talk about the different phases of this work, about its adaptation to both individual and group formats. Ele falaria também sobre as fases e a adaptação desse protocolo para o formato individual e coletivo. And I would highlight specific interventions and illustrate them and indeed practice them with you. Eu poderia também mostrar algumas intervenções específicas e dar um exemplo para vocês de prática como elas são na vida real.
such as practices of introducing or apresentação do defunto, fallecido. Protocols for helping people with remembering conversations to consolidate positive memories of their loved one and their connection to themselves. Protocolos de como abordar uma pessoa que está enlutada e ajudá-la a lembrar a pessoa que se foi e como conservar essa memória. Protocols for helping people reopen conversations with those they have loved and lost through correspondence with their deceased loved ones, symbolically. Eu também tenho trabalhado com protocolos para pessoas que querem começar uma conversa com a pessoa que se foi e como fazer isso, como ter esse tipo de correspondência. I would share with you some of the prompts we use, the methods we use for writing hello again letters. Olá de novo. No adiós, amigo. Eu mostraria alguns dos modelos que a gente desenvolveu e tem usado nas cartas, que eu chamo de cartas de olá de novo, ou oi de novo. And I would share with you the promising results that show a dramatic reduction in complicated grief in these treatment groups compared to control groups. E finalmente eu queria mostrar para vocês os resultados prometedores que a gente teve, que a gente encontrou de redução de luto complicado nos grupos que a gente usou essas técnicas em comparação aos grupos de controle. But because we have no time, I will do none of these things. Mas porque a gente não tem tempo, não vai ter tempo suficiente, eu vou deixar só na vontade. And I'll leave you with a few simple guidelines as you work alongside bereaved people. E eu quero focar agora o tempo que a gente tem em instruções bem simples para quando a gente for trabalhar com pessoas em luto. Speak the names of their dead. Fale o nome dos seus mortos. Encourage conversations about the child, the partner, the parent they have lost. Encoraja conversas sobre o filho, sobre o pai, ou sobre o marido ou esposa que foi perdido. Encourage the clients to keep a personal journal or diary in which they shift back and forth between the expression of their feelings about the loss and their reflective meaning-making about its implications. Encoraja seu cliente a manter um diário pessoal no qual a pessoa possa ir e voltar entre os sentimentos que ela está experimentando, mas também o significado das coisas que ela está passando. Help them find safe contexts in which they can share their grief with you, with others in their family, or with an online support group. Ajude seu cliente a encontrar um contexto seguro no qual ele consiga compartilhar tudo o que está sentindo de uma forma segura, seja com você, seja com familiares e amigos, seja com grupos de suporte online. Encourage them to share their photos of their loved ones with you and others to validate their lives. Encoraje seu cliente a compartilhar com você e com outras pessoas as fotos da pessoa amada para criar um sentimento de validação da perda. Help them reconstruct the legacy of their loved ones, keeping the loved ones' stories alive through verbal or digital storytelling. Ajude seu cliente a reconstruir o legado que foi deixado pela pessoa que se foi. Isso quer dizer deixar as histórias, manter as histórias vivas, contando as histórias, seja digitalmente ou oralmente. Review their resilience, explore their strengths and their successes over adversity that they can draw on now. Ajude seu cliente a prestar atenção na sua resiliência, na resiliência que essa pessoa tem, o seu sucesso e seus pontos positivos. Through perhaps meditation or mindful breathing, help them center in the present moment and to live in the now. Por via de meditação ou por exercícios de respiração,
Ajude o seu cliente a estar presente, a focar no agora. Join them in constructing rituals that honor their loved one, as well as rituals that honor their own personal change. Ajude o seu cliente a fazer rituais que simbolicamente estão honrando a pessoa que se foi e também honrando as mudanças que a pessoa está sentindo. And above all, help them find meaning and to find what has significance now in their lives. E acima de tudo, tem que ajudar o cliente a achar sentido e achar o significado de tudo que aconteceu para a vida deles agora. And finally, uma convite para todos, especially if you can speak this difficult language of English. We invite you to explore the Portland Institute at this website address. We would love to have you join us for any of the online training that we offer. E finalmente fica um convite, se você consegue entender inglês, a gente adoraria que vocês entrassem no site do Portland Institute e seria um prazer tê-los em qualquer um dos treinamentos online que nós oferecemos. E muito obrigado de novo pela sua paciência comigo e meus limitações linguísticas. And Thalita, muito obrigado.